aqui do Ritpatia e hoje estamos aqui para fazer a tag de 50%. Eu acho que essa é uma tag que eu sempre quis responder e sempre ficava adiando, então ela nunca saía lá no blog, ela nunca saía lá no Instagram, mas eu sempre gostei de avaliar as leituras que eu fiz até, sabe, do primeiro semestre e ver como que foi. Esse ano tá sendo muito maravilhoso, eu acho que eu tô gostando de quase tudo que eu tô lendo. Tem muita coisa que eu tava com expectativa e que foi legal. Então até foi difícil selecionar o livro que eu gosto, que me decepcionou um pouquinho da tag. Mas então vamos lá para o primeiro livro. O título de melhor livro não teria como ser diferente. Eu já panfletei 1000 vezes esse livro e A Casa Holandesa, da Anne Patchett, que saiu no mês de maio do Intrínsecos, que é o clube de leitura da Intrínseca, não tem como eu não falar que ele foi o meu favorito dos favoritos. Eu tive, na verdade, vários livros que eu favoritei. Teve A Princesa Prometida, O Labirinto do Fauno, Pequenos Incêndios por Toda Parte. Nossa, tem vários e vários e vários. Mas esse daqui é um drama familiar e assim, ultimamente eu ando numa vibe de gostar de ler livros dessa temática, então esse daqui me surpreendeu muito. A narrativa da autora eu gostei demais e ela conseguiu criar uma história incrível em que uma casa, inclusive a casa holandesa, é um dos personagens da história. Então é um livro que eu sempre vou panfletar por aqui, sempre vou falar dele em todos os lugares, vocês vão até cansar de ouvir falar dele, mas que eu já recomendo fortíssima leitura. E ele tem resenha no blog. Lembrando que ele ainda não está no catálogo da Intrínseca para venda, mas assim que sair eu vou avisar vocês, tá? Porque esse livro merece demais ser lido, merece, precisa. Vamos então para o próximo, o número 2 da tag. A melhor continuação que eu li até agora, na verdade, é o fechamento da trilogia da Lara Jean, Agora e Para Sempre Lara Jean. Esse livro aqui da Jenny Han, assim, esquentou meu coração de um jeito sem igual. Eu tive alguns probleminhas que eu não gostei do livro 2, PS Ainda Amo Você. Então eu demorei um pouco para conseguir começar a ler esse daqui, que eu tava com medo de, assim, também não gostar muito, e eu gostei muito do primeiro livro. Mas esse daqui eu achei que a autora conseguiu retomar tudo que eu gostei no primeiro livro, o estilo, os debates dos personagens. O segundo eu achei que ela ficou meio perdida. Mas então esse daqui foi o retorno triunfal de Lara Jean pra mim. E foi uma continuação, apesar de não ser necessariamente continuação do primeiro, ficou sendo a minha escolha para a melhor continuação até então. Vamos para o livro número 3. Tiveram vários livros que lançaram esse primeiro semestre, inclusive A Prometida da Kiera Cass, que eu quero ler ainda, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né, que é a continuação não, né, que é dentro do ambiente de Jogos Vorazes. São livros que eu quero ler ainda, mas que eu não estou tão empolgada dada a repercussão deles. E também porque, apesar de eu ter lido Jogos Vorazes faz tempo e eu quero reler antes de ler Cantiga dos Pássaros, que eu nem tenho ainda, diga-se de passagem. E também tem o fato de que eu não li nada da Kiera Cass, então eu quero ler primeiro a seleção, a saga, para depois eu tentar ler o novo dela. Vamos ver como vai ser, eu não sei. Então o escolhido mesmo, que eu ainda quero ler, que lançou, foi o box da Literatura Fantástica Rara da editora Wish, que é um box maravilhoso. Deixa eu tirar os livros aqui. Com A Filha do Rei Elfland, do Lord Dunsany. Não sei se fala assim, Dunsany. Não faço ideia como é que fala o nome dele. A Filha do Rei Elfland eu tô muito, muito curiosa pra ler. E da mesma vibe, A Rainha do Gnoto, que é esse daqui que é da Emília Freitas, é uma das primeiras fantasias brasileiras. Então, é assim um livro super marcante. Ele é de 1899 e esse daqui de 1924. Para quem não conhece a Wish, fica aí a dica. Ela é uma editora nacional que traz uns projetos muito ricos, muito bonitos. Então eu recomendo sempre, sempre, sempre. Eu sempre vou estar falando de livro delas por aqui. Esses dois aqui eu tô muito curiosa. Ainda tem 2 da Wish na frente deles. Mas em breve eu espero conseguir ler e trazer resenha para vocês. E as edições estão maravilhosas. Vamos então para o número 4 da nossa tag.
Número 4, é claro que eu ainda não tenho ele em mãos, porque ele é o mais aguardado do segundo semestre, e eu não poderia deixar de falar de O Sol da Meia-Noite. Eu acho que esse livro deve estar em quase todos os vídeos. É um livro que quem é fã de Crepúsculo está esperando há anos pelo lançamento. Então acho que eu não sou diferente dessa galera aí, e tô muito curiosa para esse lançamento. Dia 4 de agosto chega o lançamento, né, que é a visão de Crepúsculo pelos olhos do Edward. Então estou muito curiosa ver o que a Stephenie Meyer arrumou nesse livro. Vamos ver finalmente o ponto de vista do Edward. Me parece que vai ter flashbacks do passado dele. Ainda não sabemos se o livro vai englobar só a história referente a Crepúsculo ou se vai pegar alguma coisa dos outros livros também. Então vamos aguardar 4 de agosto, ansiosas para ver como que vai ser esse livro. E 4 de agosto eu espero já poder pedir ele na Intrínseca e que ele chegue muito rápido, porque eu tô muito curiosa para ler. Vamos então para o número 5 da tag. O livro que mais me decepcionou foi Difícil de Escolher, mas na verdade eu fiquei um pouco em dúvida porque eu não posso falar que eu li algo ruim, sabe? Até porque ruim é muito relativo. Mas dentro das minhas expectativas de leitura tiveram dois que deixaram um pouquinho a desejar. O primeiro foi O Homem de Giz, mas ele foi uma leitura muito fluida, apesar de eu ver alguns problemas na narrativa, na história. Então eu acho que o prêmio Decepção ficou com Cidade nas Trevas. A história é muito bem bolada, ela tem muitas referências da década de 80, 70, 80, tem muitas coisas legais referente a vibes Stranger Things, que a gente está acostumado a ver na série, mas, querendo ou não, a narrativa do Adam Christopher me decepcionou um pouco porque eu não dei certo com essa narrativa. É um livro que não me envolveu, que eu lia, parecia que eu não saía do lugar, ficava aquela coisa arrastada, que você lê um pouquinho, a hora que você vê a mosca que tá passando no ambiente tá mais interessante. Então, realmente, esse daqui levou o troféu de decepção, porque eu adoro o Hopper, ele é um dos meus personagens favoritos da série, então eu fiquei muito decepcionada de não ter gostado desse livro, eu queria ter gostado. Mas assim, é uma leitura bem legal, ele tem uma avaliação muito boa, então acho que é mais uma conexão entre eu e o autor que não deu certo. Ainda assim, eu recomendo que quem está empolgado para ler e gostou de Raízes do Mal, deve encarar esse daqui também. Vamos então para a leitura número 5. Quer dizer, número 6. Vamos então para a leitura número 6. O número 6, então, o livro que mais me surpreendeu. Na verdade, eu tive várias surpresas esse ano. A Casa Holandesa foi um deles, que apesar de eu ter ido ler como empolgação, eu não esperava que fosse um livro tão bom. Mas eu acho que o troféu, assim, que eu fui ler com poucas expectativas e que me surpreendeu da primeira à última página foi Esperança, da Leslie Pierce. Esse livro aqui, apesar de grossinho, ele tem 560 páginas, ele foi devorado devidamente. Ele é um romance de época com alguns dados históricos que a autora, né, conseguiu unir a narrativa e vai contar a história da personagem Hope, que é a Esperança. E ela desenvolveu isso tão bem, a narrativa dela é tão gostosa, que na leitura coletiva que a gente fez, além de todo mundo ter basicamente acabado de ler antes, todo mundo amou o livro. Então, assim, foi uma surpresa completa. Primeiro porque eu não tenho o hábito de ler romances históricos, romances de época, e eu gostei demais desse daqui. Eu não conhecia a autora, foi uma mega surpresa. Inclusive, eu vou ler o outro livro dela, que chama Roubada, que as meninas que já estão lendo e que estão gostando, eu que tô meio atrasada mesmo, estão falando super bem dele. Mas esse daqui foi super, assim, a revelação do ano, sabe? Eu fui ler porque a Arqueiro colocou o e-book gratuito na Amazon durante esse período da pandemia. Falei, vamos fazer uma leitura coletiva, vamos ler esse livro e tal, assim, como quem não quer nada. E eu até comprei o físico de tanto que eu amei essa história, me surpreendeu, assim, incrivelmente. Eu recomendo demais, especialmente se você já gosta de romance de época. Gente, leia esse livro. Vamos então para o número 7 da Time.
No número 7 temos o novo autor favorito. Eu acho um pouco difícil definir autor favorito, porque para mim ser o favorito eu tenho que ter lido pelo menos 2 livros dele. Mas eu acho que a autora de A Casa Holandesa, a Anne Pacheco, que eu não sei se eu estou falando o nome certo dela, tudo bem. Eu achei ela tão maravilhosa, a narrativa tão envolvente, tão bonita, que eu acho que ela é uma favorita. E é uma autora que eu quero ler mais obras dela. Eu já procurei quais que tem publicados aqui no Brasil. Pela Intrínseca tem mais 2, Belcanto, e agora eu esqueci o nome do outro, eu coloco aqui escrito em algum lugar na tela. Então eu achei ele muito maravilhoso, eu quero ler outros dela e eu acho que não é todo livro que a gente lê e o autor te chama para ler outros livros deles também. Então ela foi uma delas. E a Celeste Nig, que é do Pequenos Incêndios por Toda Parte, ela também me convenceu a ler mais histórias dela. Então eu quero ler Tudo Que Nunca Contei, que também já saiu aqui no Brasil pela Intrínseca. Então acho que essas duas assim marcaram bastante como autoras também, além de eu ter achado os livros maravilhosos. Vamos então para o número 8. Eu acho que o crush mais recente que eu tenho é o Jack de A Chama de Ember. Ele é uma versão do Jack Lanterna, inspirada também na lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E eu gosto muito de criaturas míticas diferentes. E eu acho que ele, assim, rola um crush bom comigo, sabe? Meu número. Mas assim, é um livro que, além disso, eu gostei muito. Não posso, né? Eu acho que é até difícil a gente ter crush num personagem de um livro que a gente não gostou. Mas eu gostei muito de A Chama de Ember. Já tem resenha desse livro. Pra quem quiser, eu vou deixar o link de Esperança com Fé. Em breve sai. E esse daqui, a Colleen Hooke, foi meu primeiro contato com ela. Eu gostei muito da fantasia. E apesar da capa, eu vi que muita gente acha que é um livro bem sombrio. É uma capa que eu acho maravilhosa. Ele é um livro super divertido, é uma fantasia bem leve, não tem nada pesado, gore, sabe? Não precisa ler com essa preocupação. Eu recomendo muito, muito, muito. Vamos então para o livro número 9. Personagem favorito mais recente, eu acho que o prêmio vai para Sandman. Eu achei ele um personagem muito bem bolado, ele tem uma aura sombria, meio sensual, e é uma coisa muito diferente que eu encontrei nessa HQ, que inclusive foi favoritada, é óbvio. Então eu acho que ele é um personagem muito enigmático, muito bem trabalhado, né, nesse arco aqui que é Prelúdios e Noturnos. Gostei muito de conhecer a história dele, fiquei com aquela sensação de por que eu não li antes. Então acho que essa HQ aqui do Neil Gaiman e o personagem de Sandman está totalmente, assim, personagem mais querido ultimamente. Eu inclusive preciso ler o volume 2, porque essa HQ aqui é muito maravilhosa. E eu quero conhecer mais da história dele, inclusive. Vamos para o número 10. Eu acho que eu preciso começar explicando que eu sou uma pessoa que não chora lendo livros. Dito isso, às vezes acontece de ter uma leitura muito, sabe, profunda, que vai mexer com meus sentimentos, que eu não vou me debulhar em lágrimas, mas que entra para a listinha de já me fez chorar, porque às vezes rola uma lagriminha bem pouca, mas eu sinto que é aquela coisa assim, eu poderia chorar, se eu fosse chorona em caso de livros. Então, assim, já vou pedir desculpa por ser repetitiva, mas A Casa Holandesa foi o único desse ano que me deixou mais perto das lágrimas. Então ele vai estar aqui de novo, basicamente a terceira vez que aparece aqui, né, na tag. Então, novamente, A Casa Holandesa, leiam Maravilhoso e Perfeito. E ele tá no hall de Que Me Fez Chorar. Eu sei que vocês já até pediram uma listinha desses livros que já me levaram a chorar. Eu tô trabalhando nisso porque são poucos mesmo. Eu tô tendo que resgatar uns livros antigos aí do passado. Mas esse daqui eu super recomendo mesmo. Vocês vão cansar de me ver panfletar ele. E vamos então para a próxima leitura, a número 11. Eu acho que a leitura que mais define a questão de me deixar feliz foi O Amor Não É Óbvio, que é da Elaine Baeta. Esse livro aqui é um juvenil super divertido, muito alto astral. Ele tem uns momentos assim, né, mais tristes e tal,
mas é aquela coisa muito suave, são dramas adolescentes, são coisas que você sabe que vai passar, que no fim vai dar tudo certo. Então, assim, a autora tem uma escrita super divertida, super leve. Foi uma leitura que me fez muito bem quando eu li ele acho que em 2 dias, ou menos, não sei, agora a memória falhou, mas eu li ele super rápido, então foi assim, aquele livro que eu devorei, que deixou quentinho no coração, que me rendeu muitas risadas, inclusive. A personagem principal é fanzoca de novela e traz muita risada, gente, os relacionamentos, os pensamentos, sabe, os sentimentos que ela tem, muita coisa a gente se identifica muito fácil com ela. Então acho que com certeza foi o livro que me deixou mais alegre ultimamente. Vamos para o próximo, que é o número 12, Se Eu Não Tô Louca. Eu tive que dar uma pequena adaptada nesse número 12, porque eu acho que a melhor adaptação que eu vi até então foi de Pequenos Incêndios por Toda Parte. E na verdade não é uma adaptação cinematográfica, é uma adaptação para série de TV. E foi uma série fenomenal. Lendo o livro e vendo a série, você vê que pegou toda a essência do livro, transformou em série e fez isso mantendo a essência dos personagens, coesão do texto, coesão dos acontecimentos. Então achei que ficou muito, muito boa, inclusive mesmo para quem não leu, não quer ler o livro, quem gosta de série com drama familiar, eu recomendo demais. Não vá ver achando que é um thriller, uma investigação policial, porque começa com uma casa em chamas, tá? Porque senão provavelmente você vai se decepcionar, que esse não é o foco da história. Mas Pequenos Incêndios por Toda Parte é uma série incrível que eu recomendo muito que todo mundo assista. É maravilhosa e a atuação das personagens está assim, incrível, incrível. Vamos então para o número 13. Pensar em resenha favorita do semestre foi até difícil. Tiveram algumas que eu tive que fazer mais pesquisas, eu assisti filmes como Labirinto do Fauno, Fahrenheit 451, que eu também li HQ. Então, eu sempre tento traduzir alguns elementos diferentes a mais para a narrativa da resenha, como em Contágio também, que eu percebi que o pessoal gostou muito, que eu comecei mostrando, né, que o livro podia ser contagioso. Inclusive, vou falar que ele sobreviveu à quarentena, ele passa bem. E é um livro também que foi uma leitura super rápida, eu recomendo para quem gosta do tema, mesmo a gente estando passando por uma pandemia. Leia se você estiver preparado para isso, foi um livro que eu super devorei também. Vou deixar o link da resenha dele e vou deixar o link da Amazon de todos os livros que tiverem ou das lojas das editoras. Lembrando que sempre que vocês compram pelos meus links da Amazon, vocês super ajudam o canal a se manter. Os meus links são comissionados. E não se esqueçam, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, vai lá e se inscreve para vocês receberem as notificações, né? Liga lá as notificações, aquele sinalzinho lá. Liga para vocês receberem as notificações quando sair vídeo novo. Não tem, sabe, um turbilhão de vídeos, você não vai ficar recebendo notificação todo dia. E além disso, não esquece de deixar a curtida também no vídeo, que ajuda muito. Vamos lá então. Eu acho que a resenha é uma das que eu mais gostei e talvez a Valkyria Vlad tenha um pouco de influência nisso. Foi a resenha de Bambi. Foi uma resenha que eu demorei um bom tempo para fazer, inclusive. Eu fiz nela, eu acho que eu falei sobre livro, eu falei sobre livro versus desenho, eu falei sobre muitas coisas, na verdade, nessa resenha. Foi um livro que me impactou muito, é um livro que eu acho que tem uma narrativa belíssima. E realmente eu acho que é estranho eu analisar as minhas próprias resenhas, mas foi uma resenha que eu terminei e eu estava feliz com o trabalho que eu fiz. Então eu acho que Bambi pode ser a melhor resenha que eu fiz até então, ou que eu considero assim. Qual que vocês acham? Vocês que costumam ver minhas resenhas, qual que vocês acham que foi a melhor? Vou deixar o link para a resenha, é claro, e o link da lojinha da editora Wish, que é onde vende Bambi, que é um livro que eu recomendo forte. E é nessa edição aqui, super linda, em papel craft. Linda, linda. Vamos então para o número 14. Foi bem difícil pensar no livro mais bonito que eu comprei ou que eu ganhei, porque tem vários maravilhosos, tipo As Brumas,
Então, assim, ficou bem difícil. Mas eu acho que eu escolhi esse daqui porque ele me trouxe um impacto muito grande quando ele foi lançado, que é a HQ Silvestre, que saiu pela Dark Side Books. Eu acho ela simplesmente incrível. Eu já comecei a ler, mas eu vi que ela é uma leitura que eu vou fazer um pouco mais em pequenos goles. E é uma HQ maravilhosa. Ela tem um traço assim diferente, sabe? Eu não sei se é um estilo aquarela, porque a pessoa que não entende muito disso. Mas é muito bonita, é muito rico, tem umas coisas bem loucas, é maravilhosa. E é uma das capas que eu acho que mais me impressionaram, então ela tá aí no topo da listinha de capas bonitas. A capa e a sobrecapa dela, que eu achei esse daqui maravilhoso. Vamos então para o número 15. Olha, eu acho que dava para eu ficar aqui falando uns 20 livros ou mais que eu queria ler ainda esse ano. Tem Daisy Jones and the Six, o Rouxinol, O Sol é para Todos. Tem muitos mesmo. Que eu me propus, que eu tô inclusive encaixando essas leituras, sabe? Porque eu quero muito conseguir ler esse ano ainda e a gente já tá no meio do mês de julho. Mas Anne de Green Gables, com certeza, é um que tá bem no topo dessa lista. Ele é um livro que eu estava muito curiosa, inclusive a Martin Claret já está lançando o segundo livro da Anne, então isso vai me deixar mais curiosa ainda para ler isso, para poder ler o próximo. Então esse daqui tá super no topo da lista. Mulherzinhas também é um que tá na lista. Ai, gente, se eu começar a falar, eu vou fazer um vídeo só de quero ler esse ano ainda. Aí vai dar 100 livros, é impossível. Sem chance, eu sei. Mas esse daqui com certeza é um deles. E eu trouxe 2 bônus para essa tag, que eu achei que são coisas que poderiam ter e não estavam inclusas nesses 15 livros. Então vamos para o primeiro bônus. De primeiro bônus, vamos à capa mais linda dos livros que eu li. Um deles, sem dúvida, é A Princesa Prometida. É um livro que eu li lá no comecinho do ano, mas é um livro que, desde que a Intrínseca lançou, com esse estilo aqui, que são com os personagens do filme, eu acho maravilhoso. É um livro lindo, é uma história super divertida, tem quebra da quarta parede com interrupções do autor, então se você gosta disso, se joga. Pode ser que incomode os leitores que não gostam desse tipo de coisa, mas eu achei ele fenomenal. O William Goldman fez uma história muito bem bolada. Ela é satírica, inclusive, porque ela tem muitas críticas aos contos de fadas tradicionais, mas é muito divertida, é muito legal. Os personagens são muito interessantes e a construção da história também é muito boa. E o filme também, para quem não viu, eu recomendo. Já teve resenha, eu vou deixar o link para vocês conhecerem quem quiser. E também, é claro, o link da Amazon para esse livro. Vamos para o segundo e último bônus. Eu falei de leitura favorita, mas eu acho que deveria ter HQ favorita, porque é só uma desculpa para eu falar de mais um favorito. No caso, a HQ Frances ganhou todo o meu coração. Gente, essa leitura aqui, a arte dessa mulher, nossa, é incrível. Eu já falei dele nas leituras do mês de junho, mas eu precisava deixar registrado que eu acho que ela é uma das HQs que eu mais gostei de ler e uma super favorita. Nimona estaria encabeçando essa lista, salvo o fato de que Nimona eu li esse ano, mas foi releitura. No caso, Nimona eu li foi a primeira vez, foi no ano passado. Então vamos ficar com Frances. E tem o bônus do bônus, porque eu menti e falei que era o último bônus, e agora sim é o último bônus. Vamos lá para o terceiro e último bônus. Esse terceiro e último bônus, eu fiquei pensando muito que deveria ter também, porque a gente tem melhor continuação, mas a gente não tem melhor início. E eu devo dizer que Sandman é o início perfeito de uma saga. Uma saga, uma série, não tenho certeza, eu sempre confundo um com o outro. Então, assim, eu acho que a gente também precisa lembrar das continuações que são fenomenais, porque às vezes é difícil a gente querer continuar lendo uma saga, uma série, uma trilogia, quando o começo não é tão bom. Tem que ter alguma coisa que mexe com a gente, que faz continuar lendo, né? Senão a gente continua lendo as coisas na força do ódio. E eu já terminei muito livro na força do ódio e eu não recomendo isso, não faz bem pra saúde, tá? Mas Sandman eu acho que super merece esse troféu de melhor início de saga, série, barra, sei lá o que.
É uma HQ maravilhosa que eu super vou recomendar, tanto para quem não tem o hábito de ler HQ, como para quem tem. Leiam Sandman. Então ele tá aí ganhando esse troféu. Me contem quais livros vocês colocariam nessa tag, qual foi assim o top do top que não poderia faltar nessa tag. E não esqueçam, se inscrever no canal, curtir o vídeo e ligar as notificações. Com fé, vamos ter agora daqui para frente mais vídeos mais frequentes. Estou programando uns que vocês já pediram, inclusive. E não se esqueçam também de que sempre que vocês usam os meus links da Amazon, vocês ajudam muito, muito, muito o canal, o blog, o Instagram e essa pessoa a manter tudo isso. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos os feedbacks que vocês têm dado até então, todas as ideias. Eu prometo colocar tudo em prática. Vou tentar. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Me contem se tem algum desses livros que vocês já leram também, que vocês também querem ler. E vamos papear aí nos comentários. Beijo, beijo, beijo e até a próxima!